Fala pessoal, bem-vindo a mais uma análise aqui do Ponto Cripto. Então hoje acredito que vocês estejam bem felizes que o Bitcoin ontem voltou a bater na casa dos 83 mil, só que ficaram hoje mais um pouco tristes porque ele voltou à casa dos 79. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, o que acontece nesse movimento, nesse tipo de movimento aqui que o mercado fez. Não é porque você está vendo um candle muito grande, né, que ele fez um resultado muito expressivo, fazendo até um esforço igual, e o mercado agora vai sair revertendo e o Bitcoin vai bater na casa dos 93, 90 mil dólares. Não é muito dessa forma que o mercado funciona. Primeiramente, você precisa ver mais volume aqui embaixo para isso reverter. Esse é o primeiro ponto. Enquanto você não vê volume aqui, ele não vai reverter. Ele não vai fazer uma reversão de baixa para alta, mesmo que seja a curto prazo. Outra, você está vendo aqui essa linha do canal aqui, tá ok? Que faz parte da linha de tendência de baixa que funciona como uma resistência. Você pode observar duas quebras de estruturas aqui. Uma, o Bitcoin fazendo esse tipo de movimentação, ultrapassando a linha tendência de baixa, que é essa linha do canal, rompendo, nós estamos no gráfico diário, rompendo. Pode ser que ele venha até testar a linha aqui, geralmente o mercado faz isso, ele testa e volta. Ou ele pode ir direto, depois testar por aqui e subir. Nós temos esse cenário, mas precisa ter volume. Sem volume, sem liquidez, sem troca de compra para venda, você não vai ver uma reversão de tendência. Esse é o primeiro ponto. O que o Bitcoin está fazendo hoje, nesse gráfico aqui, vindo testar a metade desse candle, é normal para o mercado. Foi uma alta muito expressiva. Ah, mas aí foi o Trump que falou notícia. Esquece isso. Faz a análise do gráfico. Ele fez uma alta expressiva, saindo lá fez a mínima de 74 e fez a máxima de 83. E fez o fechamento de 82 mil. Ok. Hoje, no caso, ele tem que voltar para testar algumas zonas de liquidez para fazer troca. Que você concorda comigo que aqui teve muito mais compra do que venda? Então, o preço sobe muito rápido. Certos pontos aqui, no meio dessa movimentação, fica um pouco vazio, que a gente chama de gap. Ele precisa testar essa zona de novo para saber se existe venda para fazer a troca, liquidez para o mercado ir subindo mais suave. Quando o mercado sobe fazendo muito resultado, que é o preço, chega um certo momento que ele vai ficar exausto e vai voltar de novo. É o que o preço do Bitcoin está fazendo. Isso é uma quebra de estrutura se ele vir testar a linha. Uma outra quebra de estrutura que essa realmente vai confirmar a reversão é essa daqui. Ó. Quando ele ultrapassar por agora, porque ele renovou o fundo aqui no diário, quando ele fizer o nosso famoso choque. O que é isso? É ele ultrapassar o último topo anterior que ele impulsionou para renovar esse fundo aqui. Então, o último fundo que ele fez aqui foi esse topo que impulsionou. Ele fez esse fundo aqui. Com essa renovação de fundo, esse topo é a quebra de estrutura. Então,
O que você precisa observar? O preço fazendo a quebra de estrutura, fechando acima dessa região e volume aqui embaixo. Então você tem que ver volumes crescentes, porque o impulso será de alta. Isso vai caracterizar uma tendência de alta válida. Porque se não tiver volume, você vai ver uma tendência de alta inválida, como você viu aqui. Ó. Ele subiu, pouco volume, o preço voltou a testar novamente o fundo anterior, que era esse daqui, porque não era uma tendência de alta válida, e sim inválida. Então, não é só porque você está olhando um candle enorme, você fala assim, agora o preço do Bitcoin vai para a lua. Não, não é só isso. Você precisa observar, principalmente o que eu falei com vocês, aí pode dar uma olhada em indicadores, que é o nosso RSI, que você vê que ele ainda está fazendo uma linha de tendência de alta. Tem o volume cumulativo também, que fica muito próximo a esse volume aqui de cima, mas ele te mostra um pouco mais deitadinho, te dá uma noção um pouco melhor, tá vendo? Compra, entrou compra, aí ele subiu. Aqui tá até caindo, mas ele tá branco, ou seja, ainda tá entrando mais comprazinhas aqui, pequeno. E o mercado, já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir. Quando ele começa a querer precificar fundo, ele começa a realmente fazer esses candles grandes. Por quê? Ele está te mostrando que aqui ó, tem compra nessa região. Então, caso o preço venha aqui, ele vai vir mais devagar, como ele veio aqui em cima. Bateu em certas regiões, ele voltou. Que eu já te mostrei que são regiões de liquidez. São regiões onde existe troca de venda para compra. Os compradores protegem bastante a região. E como é um canal descendente, de baixa, quanto mais próximo da linha você comprar, melhor. Só que isso o mundo inteiro observa. Ok? Então fica a dica para vocês observarem esses pontos que eu analisei aqui. Tá ok? Se você até agora não deixou o like, esmaga esse like, ativa o sininho, compartilha, se inscreve no canal para você não perder nenhuma análise. E vamos observar o preço do Bitcoin agora, dia após dia, para a gente até observar essa quebra de estrutura e a gente vê Bitcoin na casa dos 90, 91, 100 mil dólares. Tá ok? Observe liquidez, preço, volume. Sem liquidez, o mercado não reverte. Ok? Um grande abraço e até a próxima.